Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Boa noite, galerinha, boa noite, tudo bem? O Peregrino na área, tudo certo? Então vamos começar mais um podcast aí, Superação com o Peregrino, Guga Zanata, Muá, né? Aqui presente para vocês. Nessa sexta-feira maravilhosa aí, creio que o final de semana vai ser show de bola também. Pois bem, estamos no estúdio Portal Nações, né? Pertinho de você, na palma da sua mão. Clique no nosso canal, né? Clique no sininho, né? Curta o nosso canal, compartilhe e tudo mais. Receba as notificações de toda a nossa programação ao vivo, de segunda a sexta, das 7 horas em diante. 7 horas da noite, né? 19 horas. Tá? Siga o Instagram também do Portal Nações, @Portal Nações. Baixe o aplicativo para você ouvir as melhores músicas 24 horas. E no Instagram, nos stories, né? E também nos feeds, tem algumas informações de como você pode utilizar o aplicativo do Portal Nações. Beleza? Pois bem, iniciando então mais um Superação, né, com uma situação nova, aí, um negócio legal, um negócio show de bola para você que gosta de esporte, não sabe se alimentar direito, o que eu como antes, o que eu como depois. Isso a gente vai ver tudo hoje. Vai ser massa pra caramba. Nós temos uma pessoa ilustre aí que é demais, tá? Indicação da Janine, que veio, né, da Kratos aí, na semana passada, e fechamos o negócio aqui para a gente ter um papo legal, uma conversa show de bola a respeito disso. E ela tem know-how, tá? Além do que eu já postei no Instagram e muitos já vieram falar, olha a minha Nutri e tal, não sei o que, show de bola. Então, sigam o Peregrino, tá? @Peregrino_SC, tem as informações do nosso podcast, tem as informações também dos treinos que eu faço semanalmente, né? Tanto a corrida quanto o Muay Thai e tal, né? Junto com a clínica que eu frequento e também, né, a academia gigante que eu frequento lá também, certo? Pois bem, apoiadores do Superação. Zanata Tech, é a empresa que produz os produtos de limpeza para a sua empresa e também para a sua casa, né? Para limpar
as telhas para fazer uma limpeza mais pesada, né? E também o hidrofugante, aquele que repele a água, que não deixa a água entrar nos produtos porosos, né? Nos tijolos e tudo mais. Farben Tintas. Pensou Farben, pensou tinta. Né? É a tinta oficial da Porsche Cup, de alta classe, imagina, né? E depois a gente vai ter mais um recadinho da Farben aí para vocês. Tá? A pauta de hoje, então, nutrição esportiva. Estamos com ela, Júlia Garbelotto Rosa Damiani. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, Guga? Boa noite. Boa noite. Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui, né? É sempre muito bom poder falar um pouquinho sobre o que eu conheço. Aham, legal, legal. E é uma situação diária, né? Todo mundo tem que se alimentar, não tem como. Então, né, isso é bom a gente aprender um pouco mais de como a gente pode se alimentar de uma forma legal. E relacionado ao esporte, você, esporte amador, eu, esporte amador, né, eu tenho que saber assim, será que no almoço, depois do almoço eu posso correr? Eu posso fazer algum exercício depois da janta? Como é que é, né? Essa situação toda, essas perguntinhas vão vir à tona e a gente vai conversar a respeito. Mas, Júlia, conte-nos um pouco da sua história, assim, formação, especialização, para que todos possam te conhecer. Ótimo, Guga. Então, sou formada há quase 9 anos em nutrição, né? Minha primeira atuação como nutricionista foi enquanto residente multiprofissional em saúde coletiva, assim, nada a ver com o que eu faço hoje, Sim. né? Mas que me deu uma bagagem muito boa, porque eu pude ver a pessoa de uma forma mais completa, né? A gente trabalhava multiprofissional, então já nessa época eu trabalhava com fisioterapeuta, com farmacêutico, com psicólogo, com médicos. Então foi desde então que começou essa minha forma de pensar a nutrição muito mais fora da caixinha só como nutricionista, né? E aí, depois disso, eu atuei em clínica de estética, enfim, mas a minha pós-graduação mesmo, minha área de conhecimento é em nutrição clínica funcional e, mais recentemente, em nutrição esportiva. Então, é mais nessa linha que eu atuo hoje. Massa. Não, isso é interessante, até porque eu tenho várias curiosidades até, né? Com relação a essa situação do chamado pré-treino, pós-treino, né? O que comer, o que deixar de comer, o que seria bom para aquele treino e tal. Existe, assim, até... Bom, mais tarde a gente vai vir a falar, assim, a respeito de um alimento específico para cada esporte, né? Alguma coisa pode mudar, né? Eu creio que sim, né? Eu sou ignorante nessa área, então estamos aqui para perguntar. Com certeza, aproveitem. Bom, o que realmente faz uma nutricionista esportiva? Né? O que eu tenho curiosidade, assim, tem diferença entre dietas esportivas e dietas normais, assim, para emagrecer ou para engordar? Porque tem essa, né? Tem essa situação, não, eu sou bem magrinho e eu quero engordar. Né? E aí tem a nutricionista entra nessa área de fazer a pessoa tanto perder peso quanto ganhar peso. Né? E qual é a diferença, assim, da nutrição normal, né? Normal, e da esportiva em si. Né? A nutrição esportiva, Guga, a gente sempre vai pensar no paciente focando no tipo de modalidade que ele pratica, né? Então, assim, serve tanto para atletas de alto rendimento, atletas de alta performance, né? Então, que realmente vivem do esporte de alguma forma. Hoje, né, no Brasil, infelizmente, a gente não tem tanto incentivo em relação à área esportiva. Então, às vezes o atleta, ele é atleta profissional, mas também tem outra profissão. Então, a gente tem que fazer com que ele concilie tudo isso. Mas também para os praticantes de atividade física, né? Que assim como nós, simplesmente praticam um esporte por saúde, né? Enfim, pela saúde física, mental, enfim. E a ideia é sempre ofertar uma maior performance para esse paciente, né? Seja qual for a modalidade que ele pratique. Então, o pensamento vai ser sempre nisso. E a pessoa que faz qualquer tipo de esporte, ela tem demandas energéticas, demandas nutricionais diferentes de uma pessoa que é sedentária, né? Então, a gente tem que pensar nesse contexto todo e é isso que a nutrição esportiva faz pelo paciente, né? E essa demanda energética seria aquela situação onde ele vai, por exemplo, na musculação, uma alimentação específica para ele ganhar força e massa muscular. É isso? Exato, exatamente. Na bike, por exemplo, seria algo mais... energético, né? Algo que
que não pese tanto, mas que seja energético para ele ter o gás da bike. Isso. O nadador em si, né? Algo diferente, algo mais leve também para ele não pesar muito dentro d'água, né? Então, tem essas diferenças, né? Assim, Guga, só, né, falando um pouco mais de técnica, né, da parte que a gente pensa bioquímica ali do paciente, mas cada modalidade esportiva, né, a depender do que demanda do paciente, existem vias energéticas, né, vias de obtenção de energia diferente. Então, a gente tem vias de obtenção que duram ali nos primeiros segundos de atividade física. Então, se eu estiver falando de um corredor de 100 metros, por exemplo, né, é algo muito rápido, é um tiro. Então, ele usa uma via específica de obtenção de energia. Mas se eu estou falando de um maratonista, é algo longo, né? Então, ele vai, às vezes, fazer essa prova em 2, 3, 4, 5 horas. Então, ele vai utilizar outra via de obtenção de energia, né? E daí, a gente pensa, qual que é a principal fonte de energia desse meu atleta, desse meu paciente? É carboidrato? É gordura? Né? O que a gente tem que priorizar na alimentação dele? Então, isso que muda na cabecinha da Nutri esportiva, né? Quais são as vias de obtenção de energia que eu preciso otimizar para aquele atleta, os nutrientes envolvidos nesse processo de obtenção de energia, né? Então, isso basicamente é o que muda. Eu já até entrevistei um colega meu que participou do Ironman Floripa, né? Ele fez em 12 horas e lá vai pedrada, imagina. Então, assim, eu perguntei para ele, e nessa... né, na bike, na caminhada, na natação, como é que foi a alimentação durante a prova, né? E ele me informou que tem algumas substâncias, alguns alimentos assim que são de rápido inserção, né, de rápido ingestão, né, e que dão maior gás, né, com maior açúcar ou, né, maior energia para eles terem, né, mais possibilidade de seguir em frente na prova. E é algo que se, por exemplo, eu, né, que ainda não sou um atleta, né, um negócio que é mais parado, eu tomar um negócio desse, eu vou acabar engordando, porque, de fato, eu não vou gastar isso tudo, né? Exatamente. Então, existem situações e situações, né, que daí a gente tem que ter um controle. Você de casa, antes de fazer uma alimentação assim, mais, como é que eu vou dizer, power em si, né, mais forte, converse com a Nutri. E eu sempre digo para todos, né, procure um profissional para que você possa ter o controle certinho. Exemplo, meu filho, ele é bem magrinho, tá? Até por sinal, por ter esse biotipo dele, né, ele é modelo e tal. Então, assim, ele começou a fazer uma musculação, ele já foi numa Nutri para ele ter todo o controle alimentar, para ele, né, passar aquela parte da musculação de uma forma legal, saudável, e também evitar algumas lesões, né? Porque o alimento em si é a vida, né? Exatamente. Se a gente comer errado, a gente vai sofrer com relação ao exercício que a gente for fazer, né? Guga, muito legal tu teres comentado sobre isso. Tu me permite, eu vou Sim. até fazer um gancho aqui, mas a maior parte dos meus pacientes, né, eu tenho alguns atletas, né, que vivem do esporte mesmo, mas a maior parte dos meus pacientes, digamos que 80%, são praticantes de atividade física, né? E uma coisa que eu recebo muito em consultório são pacientes que começaram por conta própria, e essa coisa do emagrecimento e de ver uma dieta da moda aqui, outra ali, blogueira X, Y, né, postando coisas. Meu Deus. Eles chegam pra mim, Nutri, eu quero melhorar minha performance, eu tô muito fraco pra treinar, não tenho força, não tenho rendimento, mas eu tirei todo o carboidrato da minha dieta porque eu quero emagrecer. Nossa. Né? E aí a criatura chega toda lesionada, e aí meu ombro dói, meu joelho dói. Então a gente tem que entender que o principal substrato energético para qualquer tipo de atividade física que a gente faça é o carboidrato, né? É a nossa principal fonte de energia. Então, se eu quero performar numa atividade, eu não posso excluir esse grupo tão importante da minha alimentação, né? O carboidrato foi muito, né, demonizado por bastante tempo, mas agora a gente tem começado a ter um pouquinho mais de consciência em relação à importância desse macronutriente, né? E, de fato, assim, existe uma frase na nutrição que eu escuto desde que eu era acadêmica, que chama: a gordura queima na chama do carboidrato.
Ou seja, eu preciso de carboidrato, inclusive para perder gordura, né? Para otimizar a minha queima de gordura. Sim. Então, a gente precisa cuidar muito disso, né? Daquilo que a gente faz empiricamente, sem ter muito conhecimento, seguindo protocolos que não são individualizados, né? Não são feitos para ti. Então, é bem importante a gente ter esse cuidado também com essa ingesta ao longo do dia, né? Eu tô numa fase onde eu segui um menu, né? Que eu fiz da clínica e tal, ainda estou seguindo ele. E aí eu estagnei. Estagnei nos 100 quilos, eu não consigo mais sair. E, claro, final de semana eu dou aquela fugidinha, engordo um pouquinho ou incho um pouquinho, depois, semana, eu estou baixando. E aí a gente resolveu fazer uma outra situação. Utilizar um menu mais cetogênico, com mais gordura, amendoim, né? O passe de amendoim, abacate e tal, um negócio mais saudável também, né? Nada de gordura X bacon. Não. Então, comecei a melhorar, né? E aí, naquela semana, eu eliminei 3 quilos. Beleza. Agora, a gente vai fazer uma outra para quebrar o tabu mesmo, que vai ser uma dieta líquida, à base de sopas. E eu percebi que antes eu não me alimentava de abóbora, por exemplo, e nessa dieta líquida eu vou me alimentar de abóbora. E a abóbora contém carboidrato, né? Então, eu vi assim, bom, o único carboidrato que eu ingiro é na parte da manhã e algumas torradinhas, 2 torradinhas, né? Ou às vezes um pão sírio, que eu faço um sanduíche e tal, um pão sírio com tomate, com alface, com um queijo ricota e tal, beleza. É isso que eu ingiro. E aí, nessa dieta líquida, eu percebi que a abóbora está ali. Opa, e faz tempo que eu não como abóbora. Vamos ver como é que vai ser a situação. Vamos ver na semana que vem aí a gente prepara o negócio. Mas é bom frisar, né, de que esses protocolos são todos acompanhados, né, Guga? Todos então, acompanhados. Tem uma profissional contigo, te acompanhando e avaliando o teu resultado em cima disso, né? Como que tá o teu rendimento também. Então, tudo isso é feito com cuidado. E né? se caso eu tiver alguma situação estranha, né, algo que eu não esteja bem e tal, eu já vou falar para ela vai, opa, não, então vamos fazer assim, vamos fazer assado, e ela vai regulando, né? Então, nunca deu problema assim de sei lá, de falta de força, né, ou algum mal-estar. Não, foi tudo tranquilo, tudo sossegado. E eliminando, né, gradualmente. Né? Não nada brusco, Exatamente. Nada tão feroz. Bom, então assim, existe menus para diferentes esportes. Né? Tu pode citar alguns, assim, alguns menus rápidos. Claro, é a tua profissão, tu não vais abrir o livro, né? Mas pode dar umas dicas, né? Uns spoilers, assim. Então, quando a gente fala, assim, por exemplo, né? Vou citar o caso do maratonista, de novo, né? A principal via, né, de obtenção de energia dele vai ser através de carboidrato. Então, esse paciente em específico, ele precisa ter um consumo de carboidrato alto ao longo do dia, né? Então, eu sempre digo que esse carboidrato, ele precisa estar bem distribuído, tanto carboidrato quanto proteína, mas vamos falar principalmente aqui do carboidrato, né? Ele precisa estar bem distribuído em todas as refeições desse meu paciente, né? Então, a gente vai começar lá, né, pensando num café da manhã mais legal, vamos começar com ovos, né? Toda nutri eu acho que adora um ovo, né? Mas eu tenho um professor que brinca que o ovo é tão sensacional que ia sair um pinto dali, né? Então ele tem tudo, ele tem todos os nutrientes necessários. É por isso que a gente costuma utilizar tanto em dieta a questão dos ovos, né? Então, vamos pensar nos ovos com um pão integral, uma fruta, né? Porque daí a gente tem as fontes ali de fitoquímicos, de nutrientes importantes. A gente talvez precise de um lanche no meio dessa manhã, nem todos precisam, né? Vai depender da demanda energética desse paciente. Como eu falei, né? Se ele tem outra profissão, além dessa do esporte, porque se a gente pega um atleta, por exemplo, que é exclusivamente atleta, né? Que a profissão dele é só aquilo mesmo, a gente vai ter aí pacientes que passam 8 horas treinando, porque essa é a profissão dele. Então, 8 horas no dia ele está treinando, pelo menos, né? Mas se a gente pega, às vezes, esses atletas amadores, a gente tem uma profissão, às vezes, sentada o dia inteiro,
e vai se exercitar no fim do dia, né? Ou o contrário, enfim, mas não tem uma demanda energética tão grande. Então, às vezes precisa do lanche da manhã, às vezes não precisa. Mas a gente colocaria aí, por exemplo, castanhas, uma fruta de novo, né? Pra gente ter mais um aporte de nutriente. Nesse almoço, bastante salada, né? Saladas cruas, saladas cozidas, porque mais uma vez a gente pensa nos nutrientes também. Alguma fonte de proteína, preferencialmente mais magra, né? Carboidratos bons, né? Então, entre aí uma batata doce, um aipim, um arroz, um macarrão, por que não, né? Então, a gente tem N possibilidades de montar esse almoço de uma forma diferente. No lanche da tarde, mais uma refeição completa, então, composta de proteína, composta de carboidrato, composta de boas fontes de gordura. Então, quem sabe aí colocar uma panqueca de banana, né? Um ovo, uma banana, uma pasta de amendoim, uma aveia. Dá pra gente compor uma refeição bem legal. Na janta, eu gosto de comida de novo. Então, quem sabe fazer algo parecido com o almoço. Então, percebe que ao longo de todo o dia desse atleta, a gente tem todos os nutrientes e todos os macronutrientes, né? Carboidrato, gordura e proteína em todas as refeições, só que bem distribuídos ao longo do dia. Então, isso seria para um paciente que tem uma demanda energética bem alta, né? Eu tenho pacientes atletas que consomem aí na casa dos 6, 8 mil calorias diárias, né? Então, é bastante caloria que a gente tem que atingir aí. É bastante mesmo. É muita Nossa. coisa, é muita coisa. E tu falou a respeito de janta. Tá? Às 6 horas eu janto e depois não como mais. Mas assim, um atleta que, sei lá, do basquete, por exemplo, que treina 8 horas por dia. Tá? Ele vai jantar às 6 ou vai jantar um pouco mais tarde? Ele talvez jante às 6, mas com certeza vai ter alguma ceia. Porque daí, se a gente fala desse atleta que treina 8 horas por dia, é esse atleta que às vezes tem uma demanda de 8 mil calorias diárias. Sim. Então, se eu não distribuir bem esse consumo energético, se eu deixar poucas refeições por dia, vamos por 4 refeições por dia, vão ser refeições muito volumosas. Então, quase nunca o atleta dá conta de consumir. Então, provavelmente, esse vai ser um atleta que vai ter um menu, digamos assim, mais fracionado, com mais refeições ao longo do dia. Mas talvez até tenha que colocar uma suplementação aqui, porque talvez ele não dê conta de comer tudo que ele precisa, né? Então, é um atleta que com certeza vai ter a janta, mas vai ter alguma outra coisa depois. E suplementos eu ainda vou conversar contigo a respeito. Ainda quero saber algumas coisas também. Bom, isso é interessante, até porque assim, eu faço a minha alimentação, né, até às vezes um pouco, eu saio um pouco. Por exemplo, hoje eu comi 2 pedacinhos de batata doce no almoço. Né? Com frango, com salada, com alface, com tomate. Comi beterraba, que no meu menu normal não teria. Tá. Né? Mas né, contém açúcar e tudo mais. Então, comi cenoura também, que na verdade não poderia no meu menu, mas hoje né, saí um pouquinho. Mas o que acontece? No lanche da manhã foi as sementes, as oleonógenas, né? Oleaginosas. Oleaginosas, meu Deus, eu nunca consigo acertar esse nome. Então, assim, foi castanha, tal, foi 5, né? 5 a unidade em si, né? Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, tal, isso daí, e um damasco, beleza. Café, isso foi no período da manhã, e depois o almoço, à tarde. Eu comi também mais um pouquinho de sementes aí com um café. E agora, na janta, eu comi uma pera. E eu não vou jantar mais. Tá. E isso, para mim, acabou. Né? Mas um cara que pratica esporte diariamente, é um atleta em si, ele vai se alimentar com frango ou com alguma proteína diferente, uma carne de boi e tal, na noite, né? Antes dele vir a dormir. Então, umas 2 horas antes, sei lá, né? Ele tem que ser fracionado para ele também não ficar pesado, né? Porque no treino ele não pode ficar pesado também. E né? tem que pensar na energia, né, desse atleta, assim, ele precisa estar sempre com a performance lá em cima, né? Então, eu preciso que o corpo dele entenda que ele tem energia suficiente para gastar, né? Então, ele precisa realmente estar sempre com esses estoques de energia muito bem completos. Beleza. Vamos aos comentários. Oi, Ângela, tudo bom? Boa noite, Ângela. Legal.
Superação. Olha só, o pessoal lá de casa. Boa noite, Gustavo não come abacate nem mamão. Quais frutas podem substituir essas duas? Meu Deus, uma pergunta boa, pergunta boa. Boa pergunta, boa pergunta. A Ângela, eu faço atividade física há 3 anos. Legal essas dicas de boa alimentação. Legal, né, Ângela? Show de bola. Almir N. Rosa. Ótima Nutri. Me trouxe de 107 para 82. Olha, parabéns. Show de bola. E o mais importante, há mais de 5 anos sem falar na saúde e disposição de hoje. Olha, que show. Que bom, ó, que maravilha. Esse aí é meu pai, tá? Olha só, puxa o saco, puxa. Mas beleza. E assim, uma coisa que ele não falou, que eu acho que ele não quis, mas sem tirar a cerveja, né? Ele sempre me disse assim, ó, filha, tu manda eu fazer o que for, mas não tira a minha cerveja. Não. E realmente esse resultado aí meu pai é bem disciplinado. Mas aí ele bebe aquela low carb, aquela... Não? Não, duplo malte ele bebe. Mas Deus. É a preferência dele, né? Beleza. Obrigado por estarem presentes com a gente aí. Show de bola, agradeço mesmo. Bom, então assim, pergunta que eu já tô bem curioso. O que acontece? Quando eu vou correr, eu corro ao meio-dia. Então, assim, às 11h45, quando bate o sinal da galera ir embora lá do período da manhã, eu vou almoçar, né? E eu almoço normalmente uma alimentação bem tranquila. Às vezes, um filezinho de frango com salada, às vezes 2 ovos, né? E mais nada. E saio para correr, né? Tá. Esse seria o meu pré-treino. Né? Mas, assim... O pré-treino em si, né, no caso, a alimentação antes de fazer, né, a atividade física. Tu indicaria alguma coisa? Claro, é específico para cada esporte e para cada praticante, né? Mas algumas dicas a respeito disso. Né? Tu poderia estar citando aí algumas coisas? Claro. Assim, como tu mesmo disseste, né? Vai depender de cada individualidade, a modalidade que esse indivíduo pratica, enfim. Tem uma série de coisas que a gente avalia. Mas uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, Guga, é que o teu pré-treino, ele começa no pós-treino do dia anterior. Então, tudo que tu fores consumir ao longo do teu dia, especialmente depois que tu fez o teu treino, já está otimizando o teu processo de recuperação muscular, né? E com isso, como que tu vais ter disposição, como que tu vai estar para o dia seguinte de atividade física, né? Então, a gente precisa entender que toda alimentação, ela precisa estar organizada, pensando na rotina de atividade daquele paciente. Mas a densidade do pré-treino e até a forma como a gente consome esse pré-treino vai depender também do tempo de intervalo que eu tenho entre essa refeição e o treino propriamente dito, né? Quando ali o intervalo varia meia hora, né? Então, é um pré-treino bem imediato que a gente fala. Então, eu vou consumir essa refeição e logo já vou treinar. Eu prefiro coisas líquidas, porque daí não pesam no estômago desse paciente, né? Porque o que a gente tem que pensar? Quando eu estou fazendo uma atividade física, eu tenho muito mais demanda de circulação, de oxigenação dos meus tecidos, né? Dessa musculatura que está sendo utilizada ali para a prática daquela atividade física. E quando eu estou digerindo um alimento, eu tenho essa mesma demanda, né? De processo circulatório, de oxigenação, só que daí tudo se volta para o meu estômago. Então, se eu faço um pré-treino imediato, sólido, denso, com coisas de difícil digestão, eu não faço nem bem uma coisa, nem bem outra. Né? Então, eu não consigo nem performar ótimo no meu treino e nem digerir bem esse alimento. Que tem muitos pacientes que ficam até com aquele peso no estômago, ficam lembrando do que comeu ali antes do treino, sabe? Aquela espécie de refluxo, assim. Sim. Porque eu estou tendo que dividir essa minha circulação, esse meu gasto energético, digamos assim, com 2 coisas bem importantes, né? Então, quando é um pré-treino imediato, então até 30 minutos antes do treino, eu gosto de coisas líquidas. E aí, coisas que nos deem principalmente energia, carboidrato. Então, um copo de suco de uva integral é uma ótima opção, porque além de ser rico em carboidrato, ele é de fácil digestão e ele tem vários compostos bioativos que otimizam o processo de recuperação muscular. Então, eu já vou terminar esse treino com compostos que me ajudam a melhorar minha performance para o dia seguinte já, né?
um copo de suco, um copo de água de coco, que daí ali também tem carboidrato, energia, tem eletrólitos, né? Tem os minerais. Os minerais, exatamente. Então, coisas líquidas, né? Geralmente eu opto. Aí vamos pensar ali 1 hora, 30 minutos antes até 1 hora, né? Antes desse treino. A gente já pode adicionar uma proteína mais digerida, digamos assim. Então, um whey protein, por exemplo, entra legal aqui. Já dá para eu comer uma fruta, né? Mastigar uma fruta. Porque daí a fruta ela tem um pouco mais de fibra, então ela dificulta um pouquinho, a fibra dificulta um pouquinho a digestão, né? Mas eu tenho um período um pouquinho maior. E aí, se a gente tiver mais de 2 horas de intervalo entre essa refeição e o treino, daí sim dá pra gente pensar numa coisa sólida, né? De fato, assim, uma refeição completa. Vou citar de novo aqui, que é o que me vem em mente agora, mas uma panqueca de banana, que daí eu tenho a proteína do ovo, eu tenho a fibra de uma aveia, por exemplo, da fruta, o carboidrato da banana, eu posso até colocar uma pasta de amendoim aqui, que é uma fonte de gordura boa também, porque essa é uma refeição que vai demorar para ser digerida, né? Às vezes até 3 horas. Eu posso acrescentar um chocolate meio amargo? Pode. Tira o amendoim, acrescenta o chocolate. Né? Ótimo. Também tá cheio de antioxidante ali, que é legal pra gente recuperar esse tecido que foi lesionado durante o treino. Né? Então, vai depender também do tempo que eu tenho de intervalo entre a refeição e o treino. Eu acabo percebendo assim que... Pela minha alimentação na parte do meio-dia, que não é muito, porque antigamente eu comia demais. Antigamente eu comia para passar mal. Né? Volume, né? Era muita coisa. Arroz, feijão, às vezes um macarrão com batata frita, carne e tal, aquela coisa toda. Nem existia salada. E hoje é uma proteína... salada e eu saio para correr. Mas não dá nem meia hora, dá 10 minutinhos eu já estou saindo para correr. Mas eu vou fazer semana que vem, quem sabe eu faça uma diferente. Faz um teste. Eu vou me alimentar depois. Isso. Porque eu me alimento lá pelas 10 horas, o meu lanche da manhã. Tá. Então, né, às 10 horas aí eu vou correr ao meio-dia. Então, nessa eu vou... Faz esse teste, tomar um copinho de suco de uva, uma água de coco também, bem legal, porque daí na corrida, né, tem uma demanda de hidratação até um pouco maior do que se a gente for pensar numa musculação, por exemplo. Então, tenta aí usar a água de coco e fazer realmente essa refeição completa depois do treino, que é onde a gente está demandando muito nutriente e tem até no pós-treino o que a gente chama de janela das oportunidades, né? Que até 2 horas depois do meu treino é como se essa janela tivesse aberta. É como se o meu corpo tivesse muito receptivo à absorção de nutrientes. Então, eu consigo absorver muito mais os nutrientes que eu consumo naquele período depois do meu treino. Então, seja carboidrato, mas principalmente falando aqui de vitaminas, de minerais, vitaminas do complexo B, selênio, zinco, todos os antioxidantes importantes também para eu fazer essa recuperação muscular. Então, é mais interessante eu fazer essa refeição amanhã, depois. Sendo que todo dia eu corro 4. Sábado eu corro 6. Tá. E normalmente eu tomo um café, como um carboidrato lá com queijo ou, né, às vezes uma banana para não dar cãibra. Né? Fujo um pouco do menu, porque nem sempre eu posso comer banana, mas eu vou ver se amanhã mesmo eu já vou fazer isso. Eu já vou tomar uma água de coco e vou sair para correr. Depois me conta. E aí depois eu entro em contato lá no Instagram, assim, olha, foi legal. Certo. E aí depois eu ainda volto e como uma bananinha com chocolate. Né? A Nutri que disse, né? E depois ninguém pode brigar comigo. Bom, legal. É muito bom saber isso daí, até porque vai melhorar um pouco a performance da minha corrida. Né? Eu cheguei a fazer, pesado, 100 quilos, eu cheguei a fazer já o quilômetro 5 minutos e 55. Tá, nossa, um pace pra muito bom. Pra mim já, nossa, eu tava voando, né? 100 quilos tá voando. Mas assim, hoje, depois que eu tive problema na perna, que deu uma inflamação, e eu tive que ficar uma semana devagarinho, tal, só treinando a parte superior no Muay Thai, aí agora eu tô voltando, né? Então, assim, eu vou fazer isso daí para ver se eu consigo um pace interessante. Sendo que quando eu corro 6 quilômetros, eu faço pace de 7, 8, por ser 2 quilômetros a mais do normal do dia a dia, né? Então, no 4 quilômetros eu disparo. No 6 quilômetros eu mantenho. Eu vou, né, gradual.
para não gerar nenhuma lesão. Claro, e o medo claro. de ficar parado de novo não vale a pena, não né? Não vale a pena mesmo. Né? Então, assim, e o engraçado é que fica... A gente se acostuma a fazer o exercício, que se a gente não for fazer o exercício, a gente fica... eu fico mosca tonta. Não, eu tenho que fazer. Eu sou obrigado a fazer. E é uma adrenalina que... Exato. Guga, não tem como a gente falar de ter uma saúde plena e não pensar em alimentação. Óbvio, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Mas atividade física não existe. Sedentarismo é considerado doença hoje, né? Então é importante que as pessoas tenham ciência disso, de que para eu atingir esse status de saúde, eu preciso estar ativo, né? Eu ouvi muito assim, até amigos que fazem, até na Kratos lá, no CISO, me falou uma situação antes até da gente conversar aqui na semana passada. A pandemia, nossa, parece que estragou todo mundo, sabe? Parece que, meu Deus, mesmo não pegando Covid, estragou, porque ficou em casa parado, não conseguia sair, não podia, não sei o quê. Então, foi uma coisa que mexeu com todo mundo com relação ao esporte em si. E aí agora a galera tá voltando gradualmente. E eu vejo muita gente andando de bicicleta. Sábado mesmo, na rodovia do amor lá de Cocal, Criciúma Cocal, eu vejo gente correndo, gente andando de bike e tal, muita gente. É muita gente, então, é muita gente. É legal de ver. Até a gente faz amizades, assim, às vezes. Opa, tudo bem? Beleza? Já encontra aquela figurinha que tá sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, né? Legal. Até a última eu encontrei eu acho que ele é corredor profissional. Tá. E ele passou assim, bem humilde, assim, porque o cara, ele tem um corpo pra ser corredor mesmo. O cara disparou na frente, né? E assim, ele passou por mim assim, opa, tudo bem, cara, tudo bem. Eu achei interessante, achei legal, porque eu tô começando, né? E ter um carinho, assim, uma empatia, né? Com outra pessoa, ela é 1000 vezes melhor, né? O cara tá super bem. E ele passa, opa, tudo bem. Nossa, dá um incentivo para quem está começando, assim, que legal, cara, o cara é um simpático ali e tal, treinando e tal. Mas muito legal, muito legal mesmo. E o esporte tem muito disso, né? De trazer as pessoas, assim, pelo exemplo, né? Tu olha para essa pessoa, tu vê, nossa, olha a capacidade que ele tem, olha onde eu posso chegar também, né? Porque eu sempre digo que nós, seres humanos, nós somos extremamente adaptáveis, né? A gente se adapta ao que a gente quiser, Guga, mas a gente tem que querer, né? Verdade. E a gente tem que treinar esse corpo também. Então, e os esportes, uma coisa que a gente viu crescer muito, que eu tenho percebido, assim, nesses últimos tempos, especialmente agora, né, fim de pandemia, né, pós-pandemia, são os esportes coletivos. Acho que as pessoas ficaram um tanto quanto carentes desse contato, né? E durante a pandemia, quando os esportes foram liberados, a galera não se encontrava muito mais, né, para fazer outras coisas. Então, a prática da atividade física passou a ser um momento de confraternização também, né? Então, os esportes coletivos cresceram muito, eu acho que por essa questão da socialização, mas também porque é um incentivo a mais, né? Tu praticar esporte com outras pessoas, às vezes tu pratica até com grupos de amigos, né? Por exemplo, a história do beach tênis, geralmente são 4 pessoas que se conhecem já e que daí aquele ali é um momento de elas se encontrarem semanalmente. Ou, por exemplo, né? Eu vou puxar aí porque eu adoro fazer, que é o CrossFit. Tu entra num box de CrossFit, todo mundo se conhece, todo mundo conversa, um estimula o outro. Então, o esporte coletivo tem muito disso, né? As lutas, né? Tu tá lá convivendo com outras pessoas, então as pessoas estão se estimulando. Então, é muito bom, assim, quando tu começa a praticar e tu começa a perceber isso, né? Com relação ao meu treino de luta, a gente treina, eu acho que tem o quê? Tem uns 3, 4 masculinos e tem umas 4 meninas lá com a gente, né? E assim, quando eu vejo elas treinando, elas dão porrada mesmo. Nossa, não é pra brincar, não, né? Não é pra brincar, não é pra brincar. E é legal, a gente faz uma amizade show de bola. Muito legal. A gente teve um treino agora, nesse sábado agora, eu corri de manhã e depois à tarde a gente foi treinar com um professor de Floripa que ele treina o pessoal da UFC. Cara, o cara é excelente mesmo. Nossa, mostrou várias técnicas que eu, por ser iniciante, não conhecia. Mas assim, ele também treinou os profissionais lá, que são lutadores e tal, dentro da nossa academia ali. E, meu Deus, foi uma aula
exemplar, né? E claro, a alimentação antes não foi pesada, foi um negócio tranquilinho para que eu pudesse fazer, né, aquele treino suave, né? Legal, né? Porque eu comer demais, chegar pesado, não é legal. Rende, não dá né? para levantar nem a perna. Então, Não rende. Mas amanhã eu vou fazer essa. Amanhã eu vou tomar uma aguinha de coco e vou disparar. Vamos ver como é que vai ser. Tá. E aí a pergunta do pós-treino, você já respondeu, que é importante. O pré-treino antes, é o pós que vai, né? Tu vai se organizando e vai tendo aquela alimentação antes do tal pré-treino, para daí então depois você fazer o esporte. E deixa eu fazer um adendo aqui, né? Uma coisa que é bem comum de a gente ver, principalmente em academia de musculação, é a galera sair do treino balançando a chequeira, né? Já assim? sai tomando o whey protein do treino, né? Como se fizesse muita diferença. Na verdade, essa questão da proteína, eu falei da janela das oportunidades, né? Sim. Que a gente tem um período X ali para consumir os nutrientes e ter uma melhor absorção. Mas eu consumir mais proteína não vai me gerar mais músculo, né? Porque tudo que for em excesso no nosso corpo vai ser transformado em gordura, né? Seja carboidrato, né? Se eu consumir em excesso, eu vou transformar esse carboidrato em gordura, mas seja proteína, seja a própria gordura também. Então, tudo que for em excesso vai ser transformado em gordura, né? Então, a gente não tem essa necessidade de tu terminar o teu treino e já sair tomando um whey protein quando a tua dieta está bem equilibrada, quando eu tenho um consumo legal de proteína durante todo o meu dia, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque o excesso de proteína também não é legal, né? Então, não vai otimizar. Então, mais vale, se essa pessoa tem a possibilidade de terminar esse treino, chegar em casa e fazer uma refeição bonita, completa, com carboidrato, proteína, bons nutrientes, né? Saladas, cruas, cozidas, vai ser muito mais valioso para ele do que eu sair simplesmente consumindo um pós-treino que só tem proteína ali, né? Legal. Até por sinal, eu lembrei de um colega meu, que ele trabalha lá no colégio também, e ele é quase um fisiculturista. O cara é gigante. O cara é gigante. Ele treinou boxe e tudo mais e tal. E ele informa isso daí pra mim. Ele, às vezes, na nossa conversa, assim, eu quero saber, né? O que tu se alimenta pra ficar grandão assim, né? Mas assim, ele não gosta de suplemento, é comida de verdade, ele gosta de comida de verdade e se alimenta, né, regradinho, tal, para que tenha o ganho muscular legal, e ele não sai assim da academia, não, com um shake dele e tal, não, ele é bem tranquilo, bem legal mesmo, bem sossegado. Bom, falando em academia, tal, não sei o que, suplementos, né? Eu li algumas situaçõezinhas, até vi algumas coisas assim do tipo o suplemento de proteína, o BCAA é de proteína, né? O suplemento de cafeína para dar mais energia e tal. Quais tu indica ou qual que seria interessante, o que pode ser prejudicial, né? Porque assim, com relação à cafeína, eu li a respeito ali de umas pessoas que compraram. Porque eu na academia quase infartei. Eu assim, tu é louco, tomar um negócio desse e quase morrer fazendo exercício? Não, pra né? quê, né? É exagero. Aí perde o sentido, né? Aí perde. Pô, não tem nada a ver, né? Exato. Então, pode falar alguma coisinha a respeito? Claro. Guga, assim, ó, a gente tem uma infinidade de suplemento no mercado, né? E obviamente que vem de uma indústria, então a gente tem muito apelo para compra, coisas que prometem resultados milagrosos, enfim, vai te deixar grande, vai te secar, né? Vai te dar muita performance. E, na verdade, a gente tem alguns suplementos que são, por exemplo, os principais que eu uso em consultório, que são classificados como nível de evidência A, né? Quando a gente fala de estudo científico, de comprovação científica, aplicação realmente na prática, né? Que é cafeína, creatina e beta-alanina. São os suplementos que, de fato, têm comprovação de uso, eles vão melhorar em algum quesito, né? A cafeína, por exemplo, ela é um estimulante. Só que é aquela velha história de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, até 300 miligramas de cafeína é legal, é estimulante. Cafeína tem até o próprio café em si, né? Mas a cafeína também exerce alguns efeitos cardioprotetor, neuroprotetor. Então, a gente pode utilizar
até uma determinada dose. A partir dessa dosagem de 300 miligramas dia de cafeína, a gente já vai ter o que a gente chama de efeito rebote. Então, eu vou ter o contrário de tudo isso que eu te falei, né? Ela já passa a ser uma grande predispositora à pressão arterial, né? A hipertensão arterial sistêmica, então pressão alta, né? Eu já posso ter risco de doença cardiovascular com o uso dela. Aquela sensação que eu tenho quando eu consumo uma pequena xícara de café, de eu ficar mais concentrada, de eu ficar mais focada, né? Já se perde, né? Eu tenho esse efeito rebote, então eu desfoco muito rápido. Então, tudo isso cai por terra quando eu excedo a dose, né? Que seria o ideal. A creatina é um suplemento fantástico quando a gente fala de melhora de percepção de fadiga, né, de aumento de força física mesmo, né? Então, por exemplo, eu faço lá um supino e com aquela carga X eu consigo fazer 12 repetições, eu consigo aumentar o número de repetições, eu consigo aumentar a carga, né? A partir, mais ou menos, os estudos trazem aí, a partir da 6ª semana de uso de creatina que a gente começa a sentir esse efeito. Então, não é eu tomar a creatina e já sentir que fiquei mais forte, né? Mas ela também tem uma influência boa nesses esportes que eu te falei de tiro, né? Porque ela tá ali envolvida no nosso primeiro processo de obtenção de energia mais rápida. Então, quando a gente precisa de uma energia muito rápida, a creatina também se faz bem importante o uso, né? E a beta-alanina, ela é, para quem, né, já tomou alguns suplementos, ela é aquela responsável por dar aquela sensação de formigamento, sabe? Parestesia, que a gente chama, que é aquela sensação de coceirinha, né? E ela diminui muito a nossa percepção de fadiga. Então, eu consigo, principalmente em atividades de força, em atividades que eu preciso de mais resistência física, ela melhora muito essa sensação de que eu estou mais resistente. Então, são os suplementos que, de fato, têm comprovação científica, mas a dose, né, tanto de creatina quanto de beta-alanina, ela vai depender do peso do indivíduo. Então, é uma coisa bem individualizada. Mas que são os suplementos hoje que, assim, se vale a pena gastar com algum tipo de suplemento, é com esses, né? Sim. O restante é mais um apelo de indústria, são coisas que a gente ainda não tem. Pode ser que daqui a pouco eu venha aqui e fale de BCAA. Nossa, a gente tem muita comprovação científica de que BCAA realmente melhora a recuperação muscular, mas hoje a gente não tem, né, esse embasamento científico para estar aplicando da forma como é. E o BCAA a gente consegue através da alimentação, né? É mais fácil de eu conseguir fechar a minha necessidade daqueles aminoácidos ali. Então, muitas vezes a gente não precisa fazer essa suplementação, né? E aí o nome já diz, é suplemento, né? É para suprir uma demanda que eu não consegui com a alimentação. Então, primeiro, a base sempre tem que ser a alimentação. A gente tem que sempre estar fazendo a base primeiro, né? Bem feita, para depois a gente pensar em suplementar alguma coisa. Até, por sinal, eu uso um suplemento, no caso, que é o polivitamínico. No momento que eu comecei essa trajetória toda, eu diminuí bastante o jeito de me alimentar, né? Então, a parte de vitaminas em si, eu usava, né, um polivitamínico de manhã, só um comprimidinho e tal, para estar mantendo as vitaminas diárias. Beleza. E aí, nessa, depois de um ano e meio, eu comecei a usar a creatina. Na parte da manhã, um scoop só, né, pouquinho, só para começar a melhorar essa parte de musculatura, essa parte de não ter muita lesão, né, para ter uma regeneração melhor no músculo com relação ao exercício em si. E aí, né, tá melhorando. Isso faz o quê? Não foi meio do ano, faz um mês e meio, mais ou menos. Agora então, que tu vai começar a ver o resultado dela. Comecei há pouco e tô de boa. E, Guga, assim, as pessoas falam tanto da creatina, né? Tem tanto medo, às vezes, né? Eu recebo pacientes, mas não vai me dar problema renal. Hoje é um dos suplementos mais utilizados. Uma das coisas que eu mais uso na prática clínica, até porque eu atendo também uma demanda de pacientes idosos grandes, e eu utilizo muito com eles até para evitar o que a gente chama de sarcopenia, que é essa perda de massa muscular com o processo de envelhecimento, né? Que é quase que inerente ao processo de envelhecimento. E daí a gente utiliza algumas
estratégias para evitar que a gente perca massa muscular, né? Então, a creatina, ela é muito utilizada nisso. A gente tem alguns estudos mais novos, assim, que mostram a influência da creatina no metabolismo da glicose. Então, para pacientes diabéticos, é legal de a gente utilizar também. A gente tem estudos mostrando a influência da creatina na melhora de performance neurológica. Então, assim, a creatina é um suplemento muito rico, vale super a pena a gente utilizar. Mas, claro, né? Tudo de forma muito individualizada, cuidar com dosagem, tudo isso. Sempre com um profissional do lado, porque não tem como, né? Tomar situações assim, né? Medicamentos e suplementos e tal, de forma irregular, né? Desordenada, não é interessante. Como tu mesmo disse, teve aquele... tenha o efeito reboot, né? Gostei do efeito reboot, eu peguei, na hora, efeito reboot. Então, isso daí tem que tomar muito cuidado mesmo. Meu Deus do céu. Bom, vamos seguir então. Eu peguei uma frasezinha, né, de um filósofo grego aí, Sócrates, que dizia assim, deve-se comer para viver, não viver para comer. Pode falar alguma coisinha a respeito disso? Até porque é o teu mercado, né? Então... Claro, Guga. Assim, é uma coisa que eu... Puxando... Vai, pode falar. Puxando esse gancho, até uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Que quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, o que a gente vê muito hoje, né? São as pessoas comendo para sanar algumas emoções, né? A gente tem o que a gente chama de fome física e fome emocional, né? E tá cada vez mais difícil a gente conseguir desvencilhar, né? Reconhecer o que de fato é uma fome física, o que de fato é uma fome emocional. E a gente vive hoje, Guga, num mundo em que, graças a Deus, né? Em parte, graças a Deus, a gente tem muito acesso à comida, né? E comida... A gente tem muito acesso à comida de verdade, à comida boa, mas a gente também tem muito acesso à comida industrializada, né? Os ultraprocessados, que a gente tanto fala. E o principal problema dessa questão dos ultraprocessados é que eles são montados, né? Eles são moldados a fazer com que a gente coma e se vicie naquilo, né? Eu brinco com os pacientes que Deus é tão perfeito que ele não fez nada na natureza que seja rico em gordura e carboidrato simultaneamente. Porque essa junçãozinha, né, desses dois macronutrientes, eles são bem neuroexcitatórios. Então, são coisas que eu começo a comer e eu não quero mais parar de comer. Né? É igual a batata frita, por exemplo, né? Mãe do céu. Batata é fonte de carboidrato, frita no óleo, tá cheio de gordura ali. Então a gente começa a comer uma batatinha e é difícil quem consegue se controlar e não comer a segunda, terceira e não parar. Bolacha recheada, né? Quem é que abre o pacote de bolacha recheada e come uma, né? Porque ali tá cheio de gordura e açúcar, Meu né? Deus. Que são estimulantes. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, de fato, a gente precisa aprender que a comida é para nos nutrir, né? É para nos manter bem, saudáveis. A gente precisa pensar nos micronutrientes que ela nos agrega também, né? Então, o alimento foi feito para isso, né? Para nutrir o nosso corpo e não a nossa mente. É verdade. Bom, já vou acrescentar um adendo aí. Os meus filhos ontem fizeram 2 remessas de batata frita. Meu Deus, comeram pra caramba. Deus o livre. Não, eles são fera. E né, ele faz musculação e tudo mais. O outro tem 12 anos. Tá. Ele gasta na escola. Depois ele fica só em casa. Só em casa. A gente mora no meio do mato. Ele não vai pra roça, não faz nada. Fica só dentro de casa, só no computador. E ele come isso daí pra caramba. Então, Pedrinho, fica ligado. E daí é onde a conta passou a não fechar mais, né, Guga? Porque nós fomos projetados para estarmos sempre ativos, né? Então a gente trabalhava na roça, trabalhava no campo, essa coisa toda, gastava o dia inteiro. Sim. E aí comia a comida de verdade, a comida que a gente plantava. Não tinha esse acesso todo, não era tão fácil, né? E hoje tudo se inverteu. A gente passa o dia inteiro sentado na frente de uma televisão, é tudo no remoto, no controle, né? A gente não levanta mais nem para trocar o canal da televisão. E ainda tem essas comidaradas todas à disposição, né? Então a matemática no Instagram tu vai rolar, só tem comida. Meu Deus do céu. Depende de quem você está seguindo, né? Pois é. Eu às vezes jogo pra minha esposa, olha só essa comida aqui. Aí ela joga outra, olha essa. Tem que mudar essa estratégia aí, Guga. Bom, Júlia, me diz aonde que você atende, né? Porque o seu Instagram é @NutriJuliaGR, né? Isso aí. NutriJuliaGR,
certo, galera? Vocês fiquem atentos aí. Então, fala onde que tu atende e tal. Eu atendo na Espaço Longevitar, uma clínica que fica localizadinha ali do lado do Mercado P&G, onde era o City Club. Legal, Ali, legal. Telefone? Deixa eu colar. Não tem problema. Eu vou ter que pegar, porque... Agora peguei uma pergunta. Pegou! Ó, vou dar o nosso contato de WhatsApp também, tá? É 99648-4661. Beleza. Repete Certo. aí, repete. É 99648-4661. Certo. Show de bola. Agradeço muito por ter um tempinho de vir aqui, de explicar algumas coisas para nós, né, pessoal? Tomara que vocês em casa tenham gostado. Show de bola mesmo. Eu acho isso importantíssimo, até porque nessa minha nova carreira, no caso, né, de correr e voltar a fazer os exercícios e eliminar os meus quilos e tudo mais, que eu já eliminei 71 quilos, então quero emagrecer mais, então por isso que eu tenho essa curiosidade, até mesmo para fortalecer o exercício em si, para se dar bem, né, para não ter nenhuma lesão, para seguir em frente e não ficar parado em casa. É algo importante para nós sabermos. Tomara que vocês de casa tenham curtido também. Obrigado, Júlia. Show de bola. Agora eu quero só fazer uns 2 lembretezinhos. Temos tempo ainda, Andrew? Temos tempinho. Então tá. Bom, então coloca aí o negócio da corrida da Porsche Cup. Como eu disse para vocês, nós temos então amanhã, sábado, dia 8, e domingo, dia 9, a etapa Porsche Cup de Goiânia. Goiânia! E claro que estaremos torcendo aí para a equipe Farben, para o time Farben. Nós temos aí, Goiânia, estamos chegando 8 de outubro, sábado, às 14h15, domingo, às 13h10. Etapa Sprint. Goiânia vai passar no YouTube, no Facebook e também na Band. Show de bola, fiquem ligados, hein, galera. E aí, o piloto Enzo Elias, que é o piloto do time Farben, tem um recadinho para nós. Vamos passar aí? Esse menino é fera. Fala pessoal, Enzo Elias falando aqui. E bom, eu, o Edmilson e todo o time Farben estamos convidando vocês a acompanhar e a torcer por nós nessa 5ª etapa do campeonato aqui em Goiânia. É uma etapa decisiva para o nosso campeonato e eu conto com a torcida de todos vocês, tá bom? Valeu! Massa pra caramba, é um gurizão show de bola. E a equipe Farben veio aqui, pena que o Enzo não pôde vir, mas nossa, a equipe é empolgada, sabe? Massa, o pessoal, nossa, é muito fera, são muito fera mesmo. Não, e parabéns à Farben por incentivar, né? O esporte. Claro, e também eles patrocinam o pessoal do vôlei, se eu não me engano, do vôlei do Mampituba. Essa iniciativa é bem E eles importante. foram campeões dos interclubes, assim, nossa, muito legal. Muito show. Legal pra caramba. Bom, galerinha, mais um recadinho, agora especialmente para o pessoal de informática do Sedup, os meus alunos lá. O pessoal, os professores em si da área técnica, resolveram fazer um negócio especial antes do dia 12, Dia das Crianças. Então nós temos aí, pode colocar na tela aí então, Andrew. A semana que vem, no dia 11, nós vamos ter um dia especial de anime, que é o Anime Fest do Sedup para o pessoal de informática, tá? Então, amanhã que vai ter campeonatos, vai ter palestras com o Rodrigo Bittencourt, tá? Show de bola, o cara especial, sabe muito de pixel art, vai falar para vocês. Pixel art é um design, que eu trabalhei na área de games, mas ele vai trazer algumas situações diferenciadas do pixel art, legal demais. Um concurso de cosplay, um negócio de fantasias e tal, a galera gosta pra caramba, e muito mais, vai ter prêmios e tal. Então aqui nós temos premiações, os 3 primeiros colocados de cada modalidade receberão medalhas, os grandes campeões receberão, além da sua medalha, um troféu e um brinde especial, para cada categoria, que vai ter lá FIFA, LOL, e Arcade.
junto também com o concurso de cosplay, no dia 11, a partir das 8 horas da manhã, 8h30, a gente vai ter a palestra do Rodrigo. Pode passar mais um aí. O concurso de cosplay, né? Então, depois da palestra, a gente vai ter o concurso às 9h30, onde todos os inscritos vão poder participar aí, o melhor cosplay e o cosplay mais criativo vão receber alguns brindes, né? Então a gente está bem animado para fazer isso daí. Ontem eu já fui fazer um brinde pro nosso palestrante, com a logo do Anime Fest e tal. Vai ser um negócio bem legal, bem massa mesmo. Na terça que vem às 11 horas para os alunos de informática. Tá? E aí, claro, se for sucesso, com certeza a gente vai abrir para outros, né? No ano que vem a gente possa melhorar um pouco mais aí para fazer o dia 12, o Dia da Criança, um dia especial aí, tá? Beleza, pessoal? Bom, agradecendo então, Farben Tintas, pensou Farben, e a Zanata Tech, a empresa que produz os produtos de limpeza pesada, limpeza de telha, telhado, a limpeza da sua obra e o hidrofugante, o Repelágua, que é o repelente de água que impossibilita da água entrar em produtos porosos. Né? Beleza, pessoal? Maravilha, então que tenham uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Um grande abraço, obrigado novamente, Júlia. Show de bola. Guga. Valeu, pessoal. Falou! Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse